Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Já vão se preparando, se ajeitando, um cantinho confortável enquanto vocês vão entrando. Vamos começar com uma musiquinha, que hoje é a nossa última aula da Semana da Meditação Aromática. Então vamos terminar, vamos iniciar a nossa última aula com a mesma música que a gente começou a nossa primeira aula. Lakshmi é a deusa da abundância, da prosperidade, da beleza, da saúde. Então, por isso a escolha de associar o mantra para Lakshmi com a nossa Semana da Meditação Aromática. Afinal, é tudo isso que a gente busca aqui com a prática da meditação aromática, né? Então, vocês que vão chegando podem ir se preparando para se concentrar aqui na nossa aula, podem se sentar, fechar os seus olhos por um momento para se conectar com essa energia que mora dentro de cada um. Toma uma respiração bem profunda. Namastê, Marcelo. Seja bem-vindo. Agora toma mais uma respiração bem profunda para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Fui mexer em alguma coisa aqui, estou com o nariz coçando agora. Fecha seus olhos por um momento. Coloca a sua intenção aqui para esse tempinho aqui que nós vamos passear juntos. Intenção de trazer mais presença, mais saúde, mais beleza, mais prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Traz suas mãos em frente ao peito para a gente iniciar a nossa aula, se colocando numa mesma energia. Vamos cantar o mantra Om. Inspira. Om.
podem abrir seus olhos e voltar aqui agora comigo, que hoje nós vamos ter uma aula quase no estilo de aula de escola. De tantas coisinhas, vai ser tudo bem prático, bastante informativo, né? Para quem não sabe ainda, tá acontecendo, né, o porquê dessa aula aqui, o porquê dessas lives que estão acontecendo essa semana, né, um pouco em mais quantidade do que o normal. Tá acontecendo a Semana da Meditação Aromática, que é um evento online que eu tenho organizado em parceria com a Aline que corre, é o Instagram dela. Ela posta bastante conteúdo sobre saúde, sobre estilo de vida, na verdade estilo de vida saudável, né? É bem legal, especialmente para quem gosta de correr, ela pratica triatlon, né? E ela que tem me ajudado com a criação, especialmente do material gráfico, dos conteúdos e do planejamento da semana. E essa Semana da Meditação Aromática, né, ela tem como objetivo principal ajudar todos aqueles que querem, né, ter um estilo de vida mais saudável, uma vida mais saudável, mas de uma forma mais natural, conhecer formas alternativas de se cuidar, de cuidar da sua saúde, né, da manutenção da sua saúde em especial, mas também, às vezes, quando se está, né, com algum problema de saúde, usar terapias alternativas para não ter que mergulhar direto na farmácia, né? Então a ideia é trazer esse conhecimento da meditação, de como a meditação pode ajudar, de como os óleos essenciais podem ajudar, o yoga, todas essas ferramentas que fazem parte aqui do meu portfólio. Então esse é o objetivo, mas o propósito principal por trás desse evento, obviamente, é ajudar todos a se curarem de dentro para fora. Na nossa primeira aula da Semana da Meditação Aromática, eu expliquei bem assim o que significava isso. Então, depois, quem quiser pode voltar e assistir no Instagram, no IGTV, tem essas aulas que foram feitas anteriormente. Quem quiser ter o acesso a isso de uma maneira mais fácil, pode entrar, ainda dá tempo de entrar no grupo da Semana da Meditação Aromática, que a gente vai, inclusive, quando for encerrar o grupo, a gente vai dar um e-book de presente com todo o conteúdo e algumas coisas extras. Lá a gente está mandando também materiais sobre essas coisas que a gente está falando aqui nas aulas da Semana da Meditação Aromática. Então, coisas que vocês vão poder baixar para vocês consultarem depois sobre como usar os óleos essenciais, receitinhas, né? Tudo isso de uma maneira, vamos dizer assim, de forma gráfica, né? Não sei como é que chama isso, infográficos, que aí você pode baixar para depois você consultar as receitinhas, né? As formas de usar, os benefícios, porque é muita informação, né? E é difícil a gente lembrar tudo isso. Você assiste a live, mas aí você entende como é que funciona, mas para você saber a forma específica depois, né, na hora de usar, é legal ter o material para consultar. E aí vocês podem baixar isso quem tiver lá no grupo, certo? E hoje especificamente, essa na verdade é uma live que não estava planejada. Eu decidi essa semana que eu iria fazer ela, porque acho que todo mundo que me acompanha aqui, né, ou às vezes até as pessoas chegaram, mas já devem saber disso, porque é uma coisa que hoje em dia está se tornando cada vez mais conhecido, o que são os óleos essenciais. Eu mesma já fiz aulas aqui explicando, né? Então, só resumidamente, depois quem quiser assistir uma aula mais aprofundada, pode me pedir no direct que eu envio o link. Mas, falando de uma forma bem resumida, os óleos essenciais são compostos aromáticos naturais, que são extraídos das plantas, e eles são voláteis, né? Então servem, por isso eles são aromáticos, eles podem ser usados de forma aromática. Então você inala e aí você vai ter os benefícios, né? Quando você inala, ele vai direto lá para o seu sistema, pro seu... Gente, deu branco agora. Sistema límbico, que é a parte do seu cérebro que está relacionada às emoções, às memórias, né? Então ele tem um efeito emocional muito potente e muito rápido.
Só que ele tem também vários outros benefícios além dos emocionais. Porque normalmente as pessoas que não conhecem os óleos essenciais têm uma ideia de que é só algo para dar um cheirinho, que é algo para poder relaxar apenas, né? Mas na verdade os óleos essenciais têm inúmeras funções e eles podem atuar em praticamente todos os sistemas do corpo e ter efeitos fisiológicos, podem ser usados tanto como tratamento principal, né, uma forma de tratamento principal, como tratamento complementar. Obviamente, em caso de saúde, você precisa de um acompanhamento de um médico, você precisa de um acompanhamento de um terapeuta, né, de um aromaterapeuta, de preferência, se você for fazer um tratamento de saúde. Mas quando é para manutenção da saúde é mais simples, porque eles são naturais e, é claro, existem óleos naturais, existem não naturais, que não são totalmente naturais, e eu vou explicar sobre isso aqui hoje também. Mas são ferramentas que têm uma atuação tanto no nosso corpo físico quanto no nosso corpo energético, nos nossos corpos sutis, na verdade, né? Os nossos corpos sutis, quando eu falo, eu me refiro a corpo energético, emocional, mental, espiritual. Então todos esses corpos vão ter os benefícios também dos óleos essenciais, mas também o corpo físico, que eu acho que o principal, que muita gente não sabe. Então quem quiser entender como é que se usa e quais são os possíveis benefícios, é só ficar aqui nessa aula que hoje eu vou tirar todas essas dúvidas, né? Quase que um perguntas e respostas essa aula de hoje, para vocês entenderem todas as possibilidades que vocês têm com o uso dos óleos essenciais. E nesse caso, mais especificamente, né, não tem como permanecer só nisso, mas eu vou tentar trazer ao máximo na questão da imunidade, porque esse é o tema da nossa Semana da Meditação Aromática desse ano. Desse mês. Da nossa Semana da Meditação Aromática desse mês, que é a imunidade. Então, todos os óleos que a gente está apresentando lá no grupo e todo o assunto que a gente está trazendo aqui mais teórico nas lives estão relacionados à imunidade. Então, quem tiver querendo melhorar a sua imunidade, quem tiver com o Covid ou se recuperando do Covid ou estiver tentando evitar o Covid, né? Vocês já sabem, expliquei bem isso em uma das aulas, que a nossa imunidade é essencial para não ficar doente em caso de contágio. E até depois que você se contagia também, para poder recuperar a sua saúde, né? Voltar ao normal com a sua saúde. Então, vamos lá. O que nós vamos ter hoje aqui? Para a gente começar, é importante vocês saberem que existem 3 formas principais de usar os óleos essenciais. 3 formas principais não, existem 3 formas de usar os óleos essenciais, na verdade. E dessas 3 formas você tem várias maneiras específicas de você fazer isso, certo? Então, a principal delas, obviamente, é a aromática, até porque óleos essenciais são compostos aromáticos, né? Essa é a principal forma de usar os óleos essenciais. E como eu já falei, onde a gente vai ter os benefícios maiores no nosso campo emocional e porque ele está relacionado ao nosso sistema límbico, ele vai direto no nosso sistema límbico, né? Ele vai por meio das células olfativas que são conectadas já direto com essa área do nosso cérebro, a gente já vai ter esses efeitos muito rápido, em questão de segundos. Mas existem as outras 2 formas, né, que muita gente não sabe, que são a forma tópica, a forma de uso tópico, que é o que? Passar na sua pele, e a forma de uso interno, que é a ingestão de óleos essenciais. Então, essas são as três formas que a gente tem de usar os óleos essenciais. Porém, não é qualquer óleo essencial que pode ser usado nessas 3 formas. E para você usar nessas 3 formas, você tem que ter bastante conhecimento ou orientação de quem tem o conhecimento para poder fazer isso. Então eu vou explicar
uma a uma dessas 3 formas e qual é a principal indicação que tem para cada uma delas, porque cada forma de usar, ela é mais indicada para alguma parte do nosso corpo, algum sistema do nosso corpo e para alguns objetivos específicos. Aí, isso é uma das coisas que determina se você vai usar de forma aromática, tópica ou interna, certo? Então, a primeira, vamos falar da aromática, né? Que é a mais usada, mais conhecida e a mais segura também. Então, uma das formas de usar aromaticamente, vocês até sempre me veem usando dessa maneira aqui, né? É usar pingando uma gotinha na mão. Vou até escolher um aqui para eu fazer isso. Esse é um que eu amo. Oi, Fabi, bem-vinda. Esse daqui é o cedro, que é um dos meus preferidos também. Eu uso ele bastante para dor no meu ombro. Mas ele também serve para o sistema respiratório, ele tem várias outras funções. Eu não vou entrar na questão das funções de cada óleo essencial, porque isso é uma coisa que a gente já falou ao longo da semana, nas outras lives, e também tem um monte de material lá no nosso grupo. Então, quem quiser saber para que serve o cedro, por exemplo, ele é um dos óleos que a gente abordou. Então, uma das formas de você colocar é pingar uma gotinha assim na mão. E aí você pingou uma gotinha, esse aqui é um que pode ser usado puro. Mas tem muitos óleos essenciais que você não pode usar puro na sua mão, normalmente nem é recomendável. Por quê? Porque os óleos essenciais são bastante concentrados e são muito voláteis. E quando você usa eles assim direto, ele evapora muito rápido. Você vai ver que eu coloquei aqui a gotinha na minha mão e ele rapidamente, ele já não tem mais. Ele vai saindo o cheiro, mas conforme você vai aquecendo aqui, a sua pele vai absorvendo e ele já vai evaporando muito rápido. E aí você vai inalar. Essa é a forma mais simples de usar. Mas se você quiser usar assim na palma da sua mão, uma outra coisa que você pode fazer é pingar um pouquinho de óleo vegetal aqui e depois você misturar com o óleo essencial, pingar o óleo essencial e aí você espalhar. Aí sim a sua mão vai ficar com mais óleo, né? Só que aí você vai ter que tomar cuidado se não quiser ficar com o rosto oleoso, por exemplo. Você vai ter que limpar depois. Assim, a melhor maneira se for um óleo que possa ir direto na sua mão. Por quê? Você vai te possibilitar, ele vai ter uma evaporação rápida, vai liberar já as moléculas. Quando você estiver fazendo isso aqui, você já está sentindo, e aí só você colocar e inalar. Então, o cedro é um dos óleos que a gente pode fazer dessa maneira, porque ele é um óleo bem seguro. Não tem muito problema quanto a encostar na pele. Mas é sempre recomendável você diluir, porque tem pessoas que têm a pele muito sensível, e aí essas pessoas podem, de repente, não ser legal elas terem esse contato puro, do óleo puro com a pele. Então, isso aí vai muito numa questão de você saber como é que, né, de você conhecer. Então, quem já tem o costume de usar, sim, não tem problema. Eu, por exemplo, uso os óleos que eu sei que podem encostar na pele sem problema. Eu uso direto, dessa maneira, e pra mim não tem problema nenhum. Mas eu não tenho uma pele sensível, tenho uma pele normal, certo? Uma outra forma de você usar, eu até ia pegar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu esqueci. É você usar com uma bacia, colocar água quente, e aí você vai pingar o óleo essencial dentro dessa bacia com água quente e vai colocar uma toalha na sua cabeça e vai ficar por cima da bacia assim, inalando. Isso aí é uma técnica antiga já, né? Eu acho que talvez alguém já tenha até experimentado isso, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, por exemplo, com o Vick Vaporub. E aí, né, o procedimento é o mesmo, com a diferença que o Vick Vaporub tem um monte de químicas, né, que não vão fazer bem pra você. Então, você pode usar dessa maneira, se você quiser, ter o óleo essencial, fazer esse tipo de vaporização para você inalar. É uma maneira de você usar aromaticamente também. Outra maneira
é você usar, olha, esqueci, outra coisa que eu esqueci aqui, eu ia mostrar pra vocês até um difusor pessoal que eu ganhei de presente da Aline, que ela fez de crochê, coisinha mais bonitinha, eu postei, mas eu também esqueci de pegar, mas eu não vou levantar aqui agora, que são colarzinhos que você pode usar, que você vai pingar um algodãozinho, vai pingar a gota do óleo essencial puro também, e aí você pode deixar, né, no seu, se for um colar, tem alguns brinquinhos que você pode pingar também, ou na sua própria roupa, você pode fazer isso, certo? Uma outra forma de você usar é com difusor de ambientes, que são aqueles equipamentozinhos. O meu tá ali longe também. Vocês vão rir de mim assistindo esse daqui, né? Porque eu vim mostrar e não peguei todas as coisas para deixar aqui do lado para mostrar para vocês. Mas o difusor de ambiente, ele nada mais é do que uma maneira de você difundir no ambiente todo. E aí você tem que ter certeza, obviamente, que todas as pessoas do ambiente querem, né, usufruir daquilo. E é ótimo quando todos, né, forem querer experimentar isso, porque você pode, se tem várias pessoas na casa, por exemplo, você pode colocar isso. E isso vai ajudar, né, com que todo mundo experimente aqueles benefícios ali ao mesmo tempo. Especialmente quando você tem reuniões de família, né? Até tem um muito legal aqui que saiu em dezembro, mas esse daqui ele é uma edição especial, só sai em dezembro, que é esse Holiday Joy. E esse, nossa, eu fiquei apaixonada nesse óleo essencial. E ele é justamente para isso, né? Que é uma sinergia que é para manter todo mundo, como é que fala? Todo mundo em harmonia. Porque a gente sabe que fim de ano, né, junta aquele monte de gente da família, e família nem sempre é um monte de gente que a gente tem afinidade. Então esse é para elevar as vibrações, né, e fazer todo mundo ficar mais calminho, mais alegrinho. Outra forma que você pode fazer para uso aromático também, além do difusor de ambientes, é você fazer um spray. E aí para spray, ó, você tem uns potinhos assim, mas pode ser qualquer vidro, só que qualquer potinho desse tipo. E aí uma coisa muito importante da gente saber é o que? Quando você vai comprar o vidrinho para spray, o ideal é que seja de vidro, né? Inclusive, o ideal é que seja assim, ó, dessa cor, que é um vidrinho mais escuro. Tem alguns que são azuis, e tem esses marronzinhos assim. Por que que é interessante isso aqui? Porque o óleo essencial, ele deve ficar protegido da luz, e a questão do material é importante porque óleo essencial corrói plástico. Então, ele dá uma reação, né, com o plástico comum. E aí só existem 2 tipos de plástico que podem receber o óleo essencial que não tem nenhuma reação com eles, que é o PET e o PVC. Então esse aqui, por exemplo, que eu tenho, ele é um vidrinho de PET, e aí ele pode ser colocado o óleo essencial. Além disso, né, tem essa questão de correr, mas quando é um vidrinho pequenininho, assim, que você vai rapidamente usar ele, então ele vai acabar bem rapidinho, ainda não tem tanto problema. Se você for fazer diluições maiores, tem que ser esse tipo de material ou de vidro, para você para você não ter esse problema, certo? E aí, como é que funciona pra gente fazer o spray? Para você fazer o spray, né, como eu falei para vocês, essas outras formas que eu mostrei, né, tanto tem o puro, mas você também pode diluir, como eu falei, na hora de fazer o uso aromático. Uma delas, e aí com o que você vai diluir, né? A diluição você usa óleo vegetal. Eu uso uns vidrinhos assim também, que também são de PET, de PVC, não, acho que é PET, não me lembro do que é, acho que esse aqui é PET. Que também são de PET, e aí, o que eu faço? Coloco o óleo vegetal, que eu compro dessa maneira aqui, uma garrafa maior. Óleo vegetal, o que é o óleo vegetal, né? Óleo vegetal, na verdade, qualquer óleo prensado a frio. Aí tem gente que vai perguntar, mas não pode ser aquele da farmácia, aqueles que eu compro lá, óleo Johnson? Não, não pode ser aqueles.
Por quê? Porque aqueles óleos são óleos cheios de materiais sintéticos, né? Perfume, tem um monte de coisa que ali para dar cheiro naquilo, componentes químicos que não necessariamente vão ter uma boa interação com os óleos essenciais. Além disso, se você está usando os óleos essenciais com o objetivo de se cuidar de uma maneira natural, não faz sentido nenhum você comprar um óleo de farmácia que seja misturado com coisas sintéticas, né? Então você precisa comprar um óleo vegetal natural. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é de semente de uva. Só que você não precisa ser necessariamente esse. Esse aqui eu gosto porque ele afiniza bem com a minha pele, não deixa minha pele oleosa, né? E eu uso muito para fazer massagem, assim, especialmente no meu ombro, no meu joelho. Uso às vezes até para dar uma nutrida assim na pele, passo no corpo todo. Uso no meu rosto. E esse óleo essencial, mas você pode usar óleo vegetal, óleo de coco, óleo, até mesmo azeite. Que mais que você pode usar? Óleo de abacate, óleo de jojoba. Tem um monte de óleos vegetais que são possíveis, são óleos prensados a frio. E esses óleos, os óleos vegetais, eles também têm propriedades específicas. Cada um deles tem propriedades específicas que se você quer aproveitar essas propriedades também, você pode já escolher o óleo vegetal de acordo com a sua intenção de uso. Tem alguns que são melhores para o cabelo, aí mesmo para o cabelo, tem um que é para cabelo seco, tem um que é para cabelo oleoso, tem um que é para cabelo X, cabelo Y. Se você vai usar na pele, tem alguns para cabelo, para cada tipo de pele que vai ser melhor, dependendo do objetivo que você tem. Eu não sei passar para vocês essas coisas assim de cabeça, porque eu não sou entendida de uso cosmético de óleos essenciais, mas tem uma aula que foi dada pela Ana Paula, ela é especialista nisso, ela faz parte da equipe que eu trabalho, e ela é especialista no uso dos cosméticos, tem até uma marca de cosméticos naturais. Você toque de rodar o Instagram dela, depois vocês podem dar uma olhada, inclusive, porque ela tem produtos maravilhosos que ela mesma faz esses produtos, né? Então quem não quer usar produtos de farmácia, por exemplo, pode comprar com ela ou aprender com ela, que eu acho que ela tem até um curso para ensinar a fazer. Então, para diluição, você pode usar esses óleos vegetais de acordo com o que é mais interessante para você, para o objetivo que você quer. Mas voltando à questão do spray, como é que a gente prepara um spray desses, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar álcool. E aí você coloca... Eu, por exemplo, uso álcool de cereais. E aí, por que usar o álcool de cereais? Porque o álcool de cereais não tem tanto cheiro, né? Não tem um cheiro tão forte. E aí você vai colocar, primeira coisa, você vai colocar o álcool. Tem gente que gosta de colocar 50% ou 60% de álcool. Eu, particularmente, uso só um dedinho assim, porque eu gosto que o mínimo de cheiro de álcool possível. E aí, coloco só um dedinho, que é para você conseguir diluir o óleo essencial no álcool, porque se você colocar ele direto na água, obviamente ele não vai diluir tão bem. Ele não vai se misturar, não vai se afinizar por causa da diferença de densidade. Então, você pode colocar até 50% de álcool, se você quiser, né, ou menos. Pinga o óleo essencial que você escolheu, ou os óleos essenciais que você escolheu, porque você pode misturar mais de um, né, você pode criar suas próprias sinergias, e depois você completa com água. E aí, essa questão da água, qual que a gente vai usar? Você pode usar água filtrada, se você for fazer vidrinhos pequenininhos, assim como esse, que vão acabar rápido. Ou se você vai fazer para durar um tempo maior, você pode usar essas água desmineralizada, que aí ele vai ter uma durabilidade maior, porque o óleo essencial sozinho, ele tem uma validade muito longa, de anos. Depende do óleo, ele vai variar esse tempo, mas todos eles são uma durabilidade muito longa. Então, você pode... ele sozinho não vai estragar, mas quando você mistura ele com a água ali, tira ele do vidrinho,
aí a durabilidade dele diminui. Então você tem que tomar as precauções com relação a isso. Mas como eu disse, um vidrinho assim acaba muito rápido e aí você rapidamente vai fazer outro. Não tem o risco de estragar. Mas quando você vai fazer vidros maiores, você pode inclusive fazer um processo. Eu não me lembro agora como é que chama esse processo, mas é para melhorar, é como se fosse para fazer intensificar o efeito dele, né? E aí você coloca na geladeira por um dia, depois tira. Isso é um processo específico para quem vai fazer perfume natural com os óleos essenciais. Mas como eu disse, essa aqui não é uma aula que tem objetivo de estética, né? Porque eu não sei muito sobre isso. Então, eu prefiro só contar para vocês que existe essa possibilidade. Aí depois, quem quiser saber mais, pode falar comigo que eu indico para vocês a aula e a pessoa que entende bem desse assunto, certo? Então, esses sprays, aí o que você faz? Isso aqui você pode usar de forma aromática também. Aí depois é só você espirrar, né? Você pode espirrar na sua pele, assim, também. Isso é uma maneira. Esse aqui, por exemplo, é um spray que eu fiz para repelente de insetos. Inclusive, essa noite eu precisei bastante dele. Tinha uns mosquitinhos aqui que estavam terríveis. Mas você pode usar na sua garganta. Se for algum que é ingerível, você pode espirrar direto, né? Como o On Guard, por exemplo, que é um óleo essencial para a imunidade, ou a sinergia. A sinergia da imunidade, na verdade. Eles falam que é o óleo da proteção, que é esse daqui. Esse daqui também, eu amo ele. Ele é bem parecido com aquele Holiday Joy que eu falei pra vocês, que é o especial de Natal. E esse óleo aqui, o On Guard, ele, inclusive, além de ser um óleo que atua na questão da imunidade, porque ele tem aqui cravo, canela, alecrim, laranja, os principais ingredientes para atuar em todas as questões relacionadas à imunidade. E aí, além disso, ele é um óleo também que ele é excelente para limpeza, como antisséptico. Então, por exemplo, eu já vi muita gente falando que agora, durante a quarentena, né, a mão tá ficando meio áspera, tá ficando meio irritada por causa do uso excessivo de álcool. Uma solução para isso, que você não vai ter esse problema, é você fazer um spray desses com o On Guard. E aí, em vez de você limpar a sua mão, né, desinfetar a sua mão com álcool gel, você pode espirrar o On Guard e desinfetar a sua mão com o On Guard. Você pode, inclusive, colocar na sua máscara para você ficar inalando durante o dia, toda vez que você for sair, porque ele é antisséptico, ele é antibactericida. Inclusive, existem estudos. Tem um estudo que mostrou, fizeram um teste, né, colocaram numa bancada cheia de bactérias, espirraram On Guard e todas as bactérias morreram, e acho que foi por 9 dias, se eu não me engano, não se proliferaram mais ali naquele local onde foi espirrado o On Guard. Então é um óleo essencial super poderoso, e ele, você tá com dor de garganta, por exemplo, você pode aplicar ele topicamente com óleo vegetal, você pode aplicar o spray, você pode, para suporte, né, para manutenção e até para quem está se recuperando aí, de repente já pegou o Covid, está se recuperando, você pingar uma gotinha na água, por exemplo, e tomar, né, de manhã. Você pode usar ele em outras coisas que você come, pingar uma gotinha e usar na hora que você vai comer, né? Porque como ele é feito de canela, cravo, laranja, ele fica legal quando você vai fazer coisas docinhas, por exemplo, né? Colocar no seu chá. Então vai ser um gosto bem intenso, porque são especiarias, mas é possível você usar dessa maneira. Então esse é um dos que podem ser ingeridos, por exemplo. Obviamente, como eu disse, isso aqui tem que ser extremamente cuidadoso com isso, né? Se alguém tiver interesse em saber como ingerir, aí fala comigo que eu dou as orientações, mas não vá usar dessa maneira assim, né? E o ponto importante, sempre tendo certeza, isso eu vou falar depois, os cuidados que você tem que ter para cada um dos tipos de uso, porque não é qualquer óleo que você pode usar, que você pode ingerir. Então, das formas aromáticas, eu acho que já falei todas, né? Uma delas, só recapitulando, pingar uma gotinha na mão, esfregar
inalar. A outra forma, bacia d'água para fazer a vaporização, bacia de água quente, coloca a toalha na cabeça. Isso funciona muito bem com eucalipto, com limão, né, porque são óleos que vão ajudar a descongestionar. Hortelã-pimenta, e aí para não arder os olhos, você pode colocar um óculos de proteção, um tapa-olhos, alguma coisa assim, para você não deixar o vapor entrar nos seus olhos, porque senão porque é muito forte e pode arder. Mas ele vai entrar pelas vias respiratórias, vai ajudar já a congestão, vai ajudar com dor de cabeça. São vários benefícios que aí vocês podem ver, quem entrar lá no grupo podem ver esses benefícios de cada um deles. Difusor pessoal, que aí você pinga o óleo também diretamente, deixa ele aqui. Quando você espirra um spray assim na sua roupa ou na sua máscara, funciona da mesma maneira. Acaba sendo um difusor pessoal, né? Você dá uma espirradinha, por exemplo, ou mesmo uma gotinha direta na sua máscara, é uma maneira de você de você usar o óleo essencial. Difusor de ambientes e o spray, que serve, né, como difusor pessoal ou como difusor de ambientes, porque você pode espirrar assim, que aí todo mundo que tiver vai poder se beneficiar. Pode espirrar no tapetinho de yoga, quando você vai fazer yoga, quer fazer yoga com aromaterapia, espirra no seu tapetinho. Pode usar também para limpar o seu tapetinho de yoga. Se você usar, por exemplo, limão com melaleuca, que são antissépticos, pode usar o próprio On Guard, espirrar no seu tapetinho, tudo isso vai ajudar a desinfetar. Agora vamos para o uso tópico. Já até comecei a falar antes do uso tópico, que aí você dilui ele no óleo vegetal, né? Já falei pra vocês os tipos de óleo vegetal. E aí como é que funciona? Colocou, eu não vou fazer o preparo aqui porque os meus estão na metade, aí eu já não vou saber a diluição que tá. Depois eu vou falar pra vocês como é que vocês vão saber, como é que vocês podem saber a quantidade. Mas colocou aqui, já misturou, né? Aqui é só você colocar o óleo vegetal, pingou o óleo essencial ou os óleos essenciais que você vai usar, misturou nas mãos, né? E aí você vai passar na área que você quer, né? Que você precisa, que você quer massagear, que você tá com dor, ou que você quer nutrir, hidratar, e aí você vai aplicar assim diretamente. É isso, não tem segredo nenhum, na verdade. Só que aí tem algumas formas também, vamos supor, eu tô com uma dor, né? Quero usar o óleo essencial, mas eu não quero passar na minha pele, ou porque eu tenho a pele sensível, ou porque eu não quero ficar toda melecada, não quero sentir esse cheiro na minha pele agora, não tô afim, mas eu quero usar. O que você pode fazer? Sola dos pés. Você pode aplicar na sola dos pés, eu não sei inclusive se vocês sabem, mas existe uma coisa chamada reflexologia podal. E o que significa isso? Reflexologia podal é uma ciência, na verdade acho que faz parte da ciência da medicina chinesa, que as partes do seu pé, né, existem vários pontos no seu pé que vão se refletir no seu corpo, inclusive no seu chakra. Se você pegar essa partezinha aqui, ó, interna do seu corpo, do seu pé. E aí você tem aqui, né, nessa partezinha, o primeiro chakra, depois o segundo, o terceiro bem aqui no meio, o quarto chakra aqui na bolinha do pé, o quinto entre a bola do pé e o dedão, o sexto aqui, né, nessa parte do dedão, e o sétimo aqui. Então, isso quando você entende dos chakras, e aí quem não sabe dos chakras pode assistir a minha série de chakras que eu fiz esse tempo atrás, né? Inclusive eu vou concluir essa série na próxima semana. E aí quando você sabe a que estão relacionados cada chakra, você pode saber, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu não quero passar o óleo essencial no meu rosto, não quero sentir o cheiro dele. O que você pode fazer? Pega uma gotinha, por exemplo, de hortelã-pimenta e passa aqui, ó, no dedão do pé. Esse aqui é o chakra que está relacionado à sua cabeça, nessa região aqui dos olhos, especialmente, ao seu rosto. E você vai sentir o efeito já. Parece mentira. Para quem não conhece essas coisas, pode achar, não acredito nisso, né? Mas funciona, te garanto que funciona, que eu uso. Então, e não é imaginação, isso aqui é porque é ciência mesmo, né? Você tem todos os pontos nervosos aqui que se refletem, mas é mais do que uma coisa fisiológica, é energético também, porque os seus chakras refletem
esses pontos do pé refletem lá nos seus chakras. Então essa é uma maneira de você fazer o uso tópico. Então, e aí se você não sabe qual é o ponto específico que você tem que aplicar, porque você não conhece de reflexologia, não tem problema, você simplesmente passa na sola do seu pé inteira, que já vai ser o suficiente. Faz uma massaginha, aproveita, faz aquele cuidadinho, aquele carinhozinho em você mesmo, né, para se cuidar um pouquinho, se amar um pouquinho, que a gente normalmente faz muito pelos outros e faz pouco pra gente se cuidar. E aí você aplica o seu óleo essencial. Pode ser ele puro também. Aqui você pode usar uma gotinha dele puro também na sola dos pés, ou você pode preparar assim, né? E uma outra forma de você fazer o uso tópico é por meio de escalda-pés, que também vai ter a mesma lógica. Por meio da reflexologia, você vai receber os efeitos em outras partes do seu corpo. O que é um escalda-pés? Escalda-pés é quando você coloca água morna, normalmente, e aí você pinga os óleos essenciais lá dentro, e aí você vai pegar fazer isso num balde, né? Colocou o balde, colocou água morna, colocou os óleos essenciais que você quer usar, de acordo com os benefícios que você está buscando. Pode até usar as ervinhas mesmo, as plantinhas, se você tem conhecimento de plantas. E aí você vai colocar água de uma maneira... a água ela tem que ser um tanto que vai cobrir até as suas panturrilhas, mais ou menos. E aí você vai ficar com seus pés lá dentro por aproximadamente 15 minutos. E você vai ter aí todos os efeitos, os benefícios desses óleos essenciais que você colocou, né? Sem contar que o próprio fato de você colocar os pés na água morninha, se você colocar um sal grosso, aí já vai ter vários benefícios para sua circulação, vai ajudar você a relaxar, especialmente para quem tem insônia, é ótimo, né? Então essa é uma maneira de você usar. Outra forma, quando você quer fazer, por exemplo, que nem eu, esse aqui é o meu, será? Tá acabando. Quando você quer usar alguns óleos, por exemplo, em partes que você quer aplicar pouquinho, porque dessa maneira que eu mostrei aqui, você acaba colocando bastante óleo. Então, assim, preparar dessa forma é legal para quando você vai fazer massagem em outras partes do corpo. Mas se você quer, por exemplo, no seu rosto, né, especialmente quando você usa, esse aqui é o meu blend para cuidados com a pele. Então, o melhor é você usar esses vidrinhos assim de rolon, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que não foca, né? Que aí você vai aplicar, vai passar o rolãozinho, tá vendo? Ou mesmo quem quer levar na bolsa, né? E aí você pode levar assim, você pode usar na sola dos pés, se você costuma ter alguma necessidade, assim, por exemplo. Até aquele On Guard que eu falei pra vocês, que é um que é bom pra imunidade, você pode levar e aí você aplica assim na sua garganta, né? A hora que você tá ali, tá com uma tosse, alguma coisa, ou tá querendo só fazer aquela manutenção, você vai esfregar assim na sua garganta. Você tem, quem tem muita dor de cabeça, prepara um para dor de cabeça, com óleos essenciais para dor de cabeça. Você vai sempre fazer a massaginha aqui nas têmporas ou no local onde você tem a dor, né? Ou mesmo no caso de cuidados de beleza, você pode até fazer uma massaginha no seu rosto, sempre puxando para cima, que você vai ajudar nesse aspecto. Posso até convidar a Ana Paula um dia desse para fazer uma aula sobre o uso cosmético, né? Porque aí é legal que você faz terapia e cuida da beleza ao mesmo tempo. Então, esses rolãozinhos, eles funcionam da mesma maneira. Coloca o óleo vegetal, você vai escolher o óleo vegetal que você quer, pinga o óleo essencial e mistura, e depois é só usar, certo? E, por fim, o meio de uso, que é a ingestão, né, que você pode usar, como eu acho que eu já até mencionei isso, né? Você pode, por exemplo, vou fazer uma água saborizada, isso é legal também, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, que é legal para a imunidade. Um dos óleos que é muito bom para a imunidade, que é uma delícia, o aroma dele, é o de laranja. Cadê o de laranja? Não tô achando aqui o meu de laranja. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma gotinha do óleo, achei o meu. Você vai colocar uma gotinha no sua jarra de água, por exemplo, e você pode tomar aquela água daquele jeito ali.
É uma maneira, né, no seu copo de água. Aí vai depender também da quantidade de água que você vai preparar saborizado, mas você pode usar óleo de laranja. Todos os cítricos, na verdade, eles podem ser ingeridos com segurança, se você colocar pouquinho, obviamente. Eles podem ser ingeridos com segurança, e tem alguns outros que podem também, mas aí é bom você ter a orientação de um profissional para você ter certeza que ele não vai ter problema, certo? Outra forma que você pode ingerir, e aí essa é a forma que é normalmente usada quando a pessoa precisa da ingestão de algum óleo que é dermoagressivo. Esses óleos dermoagressivos são aqueles normalmente são óleos de temperos, como orégano, canela, gengibre, acho que também não vai direto na pele. Tem alguns óleos que você não pode colocar diretamente na sua pele, porque eles são muito fortes, eles são muito concentrados, muito fortes, e eles vão irritar a sua pele. Então você precisa ter uma diluição muito grande deles para você poder usar com segurança. E às vezes, para determinados tratamentos, para quem está fazendo algum tratamento específico, pode precisar ingerir algum desses óleos. E aí como é que faz isso? Faz isso com o uso de uma cápsula. Existe, sabe, essas cápsulas que as pessoas usam assim para tomar remédio, aquelas cápsulazinhas de gelatina? Ela vai usar uma cápsulazinha daquelas, vai colocar óleo vegetal dentro e vai pingar o óleo essencial, e aí a pessoa vai ingerir. Mas isso, como eu já falei, eu não canso de repetir isso, tem que ser com orientação. Não vai fazer isso sem saber o que você está fazendo. A ingestão, ela é recomendada, se for, ela é uma boa forma de você usar, mas você só pode fazer se você tem conhecimento sobre a quantidade adequada e principalmente a origem desses óleos, se eles são realmente óleos puros, certificados e seguros para ingestão, como é o caso desses da doTERRA, que é a marca que eu trabalho. Se você olhar, vem até escrito nos vidrinhos, os que são para ingestão, eles vêm escrito aqui no vidrinho, né, que é entre parênteses, ingestão. Recomendado para ingestão, na caixinha vem escrito qual que você pode ingerir também. Eles têm umas siglazinhas que mostra qual que pode ir na pele, qual que pode ser só aromático, qual que pode ser ingerido. E aí você tem como saber isso já olhando essas informações na própria caixinha que eles vêm. Então, eles têm para fazer isso, não vai pegar aquele óleo lá do Mundo Verde ou da farmácia que você encontrou um óleo essencial lá, pelo amor de Deus, não vai ingerir nenhum desses óleos, certo? Porque esses óleos não são seguros para ingestão. Esses da doTERRA você pode ingerir, os que são recomendados, os que a planta é possível ser ingerida, porque às vezes você não pode ingerir por causa que a planta não é ingerível, né? E aí isso se aplicaria até mesmo se você fosse tomar um chá da planta, você não poderia. Mas você tem que ter certeza de que eles são puros, de que eles são certificados. Tem o certificado CTPG. CTPG é um certificado de pureza, de procedência, que garante que o óleo essencial não foi misturado com nada, que ele veio de um lugar, ele é produzido com produtos, com matéria-prima orgânica, do seu local de origem. Tem todas essas questões relacionadas à segurança do óleo essencial e aos seus efeitos terapêuticos, que não é simplesmente você saber, óleo de lavanda é bom para relaxar e para dormir bem, então vou comprar qualquer óleo de lavanda. Não vai ter o mesmo efeito, né? Um óleo essencial, por exemplo, tem gente que sabe fazer os óleos essenciais, é possível você fazer em casa. Só que não significa que o efeito vai ser o mesmo. Por quê? Porque lavanda é originária de um lugar específico no mundo. E a lavanda que existe naquele local de origem, né, onde a lavanda surgiu, ela tem propriedades diferentes da lavanda que você planta no vasinho da sua casa, certo? Então, não significa que você fazer o óleo essencial com a plantinha que você tem, não vai ter o mesmo efeito. Pode ser que tenha um efeito parecido, pode ser que não. É diferente, certo? Mesmo que você use, principalmente se você não usar um material orgânico, aí é pior ainda, porque você vai ter todo ali o efeito também dos agrotóxicos que estão naquela planta, certo? Então, você precisa
ter certeza da pureza. Quando a gente fala nessa questão do certificado CTPG, significa o quê? Que esses óleos foram testados em laboratório por pesquisadores com métodos científicos para avaliar se aquele óleo era realmente puro, qual era o percentual de cada composto, porque aí tem vários compostos aromáticos que formam um único óleo essencial, e aí eles conseguem nessas avaliações ver qual o percentual de cada um, porque são esses compostos que vão determinar as propriedades do óleo essencial, se ele é melhor para isso ou melhor para aquilo, entende? Se você pensar, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como uma coisa pode ser diferente da outra, quando você pensa óleo essencial de limão, por exemplo, o limão Tahiti, existe óleo essencial de limão Tahiti, existe óleo essencial de limão siciliano. Eles têm efeitos diferentes, né? Não são todos, alguns efeitos são os mesmos, porque eles têm compostos muito parecidos, mas o limão Tahiti vai ter alguns efeitos que são específicos do limão Tahiti, assim como o limão siciliano vai ter alguns efeitos que são específicos do limão siciliano. Outras coisas que influenciam também nos efeitos que você vai ter dos óleos essenciais. O momento que a planta foi colhida, qual era o clima, qual o horário que ela foi colhida, a época do ano, né? Todos esses aspectos, tudo que você pensar relacionado ao plantio e à colheita da planta, a forma que foi extraída e a maneira de processar a planta para poder extrair os óleos essenciais, tudo isso vai influenciar no resultado final, nas propriedades daquele óleo essencial. Então, quando você considera isso, entende que não é qualquer óleo essencial que necessariamente vai atender a uma determinada necessidade, e às vezes ele pode atender, mas ele não necessariamente vai ter a mesma potência que um óleo essencial que seja puro e certificado, certo? Acho que já falei demais sobre isso, né? Então, já apresentei para vocês as 3 formas de uso. E aí, o que é importante a gente saber? Numa linha geral, né? Quando que eu vou saber qual tipo de uso fazer, de uma forma geral? Como eu falei, você pode ter orientação, o ideal é você ter orientação de um profissional, ou você se especializar também, que você também pode fazer um curso de aromaterapia se você quiser se aprofundar mais nisso e trazer essa prática de forma mais intensa para sua vida, né? Mas, inclusive a Fernanda, que deu aula comigo na semana passada, tem um curso de aromaterapia. Quem quiser fazer o curso dela pode falar comigo também, que eu explico para vocês como é que funciona. Mas, de uma forma geral, o que é que você precisa saber sobre as formas mais indicadas de uso? Então, o uso aromático, ele é o uso mais seguro. Por quê? Porque o risco do óleo essencial, ele não é pela substância em si, a não ser que você seja alérgico a uma específica substância, que pode acontecer, né? Tem gente, por exemplo, que é alérgico à canela, né? E aí, obviamente, você não vai poder nem tomar chá de canela, nem comer coisas com canela, nem usar óleo essencial de canela. Se você é alérgico à pimenta, obviamente, você também não, assim como você não pode comer pimenta, você também não vai poder usar óleo essencial de pimenta. Porque existe óleo essencial de pimenta também, né? E tem vários benefícios, inclusive para a imunidade, tem alguns benefícios. Mas quando a gente fala no uso do óleo essencial, no uso aromático, ele é o mais seguro de todos. Por quê? O risco maior do óleo essencial está relacionado à quantidade. Se você usar demais, você pode se intoxicar com eles. Eles são extremamente seguros, eles praticamente não têm efeitos colaterais, como é o caso de remédios alopáticos, por exemplo, que normalmente você cura uma coisa, mas você pode ter diarreia, vômito, não sei o que, né? Vem aquela lista que, se você ler lá os efeitos colaterais, você fica até com medo de tomar, né? Eu mesma agora, hoje em dia, faz acho que uns 2 anos que eu não tomo nem aspirina não, como é que fala? Dorflex. Mas no tempo, né, que eu ainda tomava remédios assim, alopáticos, às vezes eu fazia na besteira de olhar a bula, aí eu falava, meu Deus do céu, acho que eu não vou tomar esse negócio não, porque são muitas possibilidades de efeitos colaterais, né? E eu mesma já, uma vez, tava com cistite, e aí o médico me recomendou um antibiótico, e aquele antibiótico, eu não sei o que aconteceu,
mas eu na época eu tinha muito problema digestivo, me deu um treco que eu fiquei com refluxo. Eu passei acho que uns 7, 8 meses, eu não conseguia comer direito, porque tudo que eu comia, eu acho que ele irritou tanto a minha garganta, sabe? O meu esôfago, acho que é esôfago essa parte aqui né, que leva a comida, que tudo que eu comia parecia que ia voltar. Eu fiquei vários meses para me recuperar disso, fiquei traumatizadíssima. Depois disso eu nunca mais aceitei tomar um antibiótico na minha vida. Quando o médico, se eu vou no médico e fala que vai tomar um antibiótico, eu falo, e nem adianta você receitar porque eu não vou tomar. Não tô dizendo que isso seja certo, né? Mas esse foi trauma meu, porque eu fiquei muito mal, assim, depois de acontecer isso. E aí, quando você pensa, né? E aí a gente sabe que tem um monte de efeitos colaterais, né? E aí hoje em dia, por exemplo, quando acontece de ter cistite, já aconteceu esses tempos atrás, eu não costumo ter, mas esses tempos atrás eu tive, o que eu fiz? Massagem no baixo ventre com melaleuca. No dia seguinte eu não tinha mais nada. Funcionou assim, dessa maneira mesmo. Simplesmente fiz uma massagem com 3 gotinhas de melaleuca aqui no abdômen e acabou. Não tinha mais no dia seguinte. Fui dormir, no dia seguinte acordei sem nenhum sintoma. Então, assim, é muito potente. Né? Se pensar 3 gotinhas, eu apliquei na minha barriga inteira, 3 gotinhas. Então, os óleos essenciais, eles são super concentrados. E é por isso que essa questão da quantidade é a parte que faz, que é a parte que você tem que se atentar para que você não tenha qualquer efeito colateral, certo? E aí, quanto então que eu vou usar? O mínimo possível. O mínimo necessário é o que você vai usar. Sempre. Às vezes eu vejo até as pessoas com algumas receitas assim, né? Põe 10 gotas em não sei quanto. Eu falo, eu não acho necessário essa quantidade. Né? Eu particularmente não uso. Todas as vezes que eu vou usar óleo essencial, normalmente é 1, 2 gotas. Quando é muito assim, que é tipo, vou usar um negócio no corpo inteiro, aí eu ponho 3 gotinhas. Numa quantidade de óleo vegetal, por exemplo, para aplicar no corpo inteiro. Mas isso eu sou bem conservadora nesse aspecto, né? E o que eu vejo, assim, até as minhas alunas, algumas delas que usam também, algumas clientes, eu sempre recomendo quantidade mínima e sempre funciona bem. Então, o aromático, ele é o que tem menor risco, por quê? Porque é a forma que você vai usar os óleos essenciais da maneira mais diluída. Ele vai estar no ar, ele vai estar diluído no ar. Você vai só inalar aquelas moléculas. Então, para você se intoxicar com os aromáticos, você teria que cheirar muito óleo essencial, né? Então, acho que é difícil alguém até ter paciência para ficar ali cheirando óleo essencial por tanto tempo assim. Então, ele praticamente não tem risco de efeito colateral, a não ser, como eu disse, que você seja alérgico a uma determinada planta. E ele vai ser mais indicado para tratamento emocional. Então, quem está com ansiedade, quando você está com qualquer emoção, por exemplo, emoções negativas, até pensamentos negativos, existem sinergias. Tem uma sinergia muito legal, que é o Elevation. Bom, não sei nem porque eu fico querendo mostrar pra vocês, né? Vocês não vão enxergar de qualquer maneira. Mas é o Elevation, que é uma sinergia que trabalha justamente essa questão para quem tá muito depressivo, com muita negatividade. É uma sinergia que vai trabalhar, por exemplo, para trazer em você questões, deixar você mais alegre, mais animado, né? E por que isso? Porque o uso aromático, ele tem um efeito direto no nosso sistema límbico, como eu já falei para vocês, e consequentemente, como ele atua direto lá no nosso cérebro, especialmente na parte das emoções, das memórias, ele já vai ativar o nosso sistema hormonal. Então, é o nosso sistema hormonal que define ali como é que vão funcionar as nossas emoções. Então, ele vai ter esse poder de modificar as nossas emoções. Então, quando você usa um óleo essencial cítrico, por exemplo, o Elevation que eu falei, ele tem cítrico também dentro da composição dele, tem lavanda, alguns outros que são relaxantes, que ele vai ajudar a pessoa a relaxar e ficar mais alegre, mais animada. Tem até um kit da doTERRA, que a gente vai fazer numa outra semana da meditação aromática. A gente vai falar sobre todos os óleos desse kit, que chama Aromaterapia Emocional, que aí vem para o óleo para medo, óleo, acho que são
passion, motivate, para todas essas questões emocionais, motivação, para você ter mais paixão, mais coragem, mais alegria. São várias sinergias preparadas para questões emocionais. E ele atua também, ele é o ideal, né? O aromático é o ideal para sistema respiratório e para trabalhar para quem tem problemas de memória, ele também vai ajudar porque atua diretamente no sistema límbico. Então, recapitulando, uso aromático é o que tem menos riscos e é o mais recomendado para emocional, sistema respiratório, sistema hormonal e memórias, certo? Uso tópico. Esse, se você fizer as diluições adequadas, ele também tem um risco bem pequeno, então quase não tem risco de efeito colateral, trazendo aqui mais uma vez aquela exceção, se você tiver uma pele muito sensível ou se você tem uma alergia a alguma planta em específico, aí você não pode usar. E ele é o mais recomendado no caso de dores, como eu falei pra vocês, né? Que eu uso no meu ombro, por exemplo, eu tenho uma tendinite e eu tenho tratado somente com isso. Eu cheguei a experimentar, eu falei que fazia uns 2 anos que eu não usava remédio, mas eu acabei de me lembrar que não é verdade isso. Ano passado, quando eu tava no ápice da minha crise de tendinite no ombro, eu relutei um pouco, que a médica tinha me passado um anti-inflamatório, mas aí depois estava muito ruim, eu falei assim, vou experimentar. E adivinha, não resolveu. Então, porque tendinite, na verdade, é uma coisa de longo prazo de recuperação, né? Você, na verdade, tem que dar o descanso, essa é a principal forma. Descanso e manter movimentando da maneira adequada, né? Fazer exercícios adequados para ir manter o movimento, mas deixar ele descansar sem esforço excessivo, que era a principal causa de eu ter a tendinite. E aí, o que eu fiz? Comecei a usar o óleo essencial de copaíba e de cedro diluído no óleo de semente de uva. Eu uso isso aqui todos os dias. A minha dor, que antes era um negócio assim, de eu não conseguir nem mexer meu braço direito, hoje em dia eu diria que tem 10% assim, porque ele já tá praticamente desinflamado e ainda eu só sinto alguma coisa o dia que eu exagero, treino demais o braço, ou fico demais no computador, aí eu sinto uma dorzinha às vezes, mas é porque eu me excedi, e a tendinite, como eu falei, ela tem um tempo longo para você recuperar, então é mais complicado. Mas isso, só com isso daqui, e normalmente quando tô com dor, passo esse óleo e alguns minutos a dor normalmente já some. Então é bem eficiente. Copaíba, cedro, e eu uso também o hortelã-pimenta nele. O hortelã-pimenta é relaxante muscular, ele é ótimo também para quem tem dores. Então, uso tópico para dores. Para problemas de pele, é uma outra indicação. Quem tem psoríase, por exemplo, quando você queima, por exemplo, um dos óleos mais famosos para queimaduras é o lavanda. Você passa na pele, você vai ver a diferença que ficaria se você não aplicar, a diferença que fica em termos de cicatrização, né? E tem vários óleos, na verdade, que são bons para cicatrização, como, por exemplo, mirra. Mirra é um dos mais, assim, tops, né? É um óleo que é usado milenarmente, assim, desde lá um dos presentes que Jesus ganhou, era mirra, mas eles usavam já no Egito, mirra e o olíbano, 2 óleos que são ótimos para cicatrização, e inclusive são um dos que se usa como anti-rugas. Mas são óleos que você vai aplicar e eles vão ajudar nessa questão. E se você tem problemas de pele também, alergias de pele, você pode usar no uso tópico, que vai ser ótimo. E problemas sistêmicos, como eu mencionei para vocês, a questão da cistite, digestão, cólica menstrual, todas essas coisas assim para sistemas, especialmente sistema digestivo, sistema reprodutor, você pode usar o uso tópico fazendo massagem na área, que você vai ver que o alívio é coisa assim, normalmente o efeito ele começa a partir de 20 minutos, se eu não me engano, com o uso tópico. Com o uso aromático, acho que é alguns segundos, que é o tempo só dele chegar a informação no seu cérebro. Então, só recapitulando, tópico
a segurança dele é bem alta também, se você diluir adequadamente. Ele é bom para as dores, problemas de pele e problemas sistêmicos, como, por exemplo, na verdade, problemas sistêmicos de órgãos internos. Ele vai ser bom nesse aspecto. E a ingestão, que é a forma de uso que você precisa ter mais cuidado, precisa ter conhecimento ou orientação de quem tem conhecimento, e principalmente na escolha do óleo essencial, tem que ser extremamente cuidadoso com isso. E aí ele normalmente é usado para problemas sistêmicos também, especialmente do sistema digestivo, mas outras questões também são úteis para você usar, para você fazer a ingestão. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui de falar desse aspecto. Acho que já falei tudo. Agora, só pra gente, né, antes da gente finalizar, algumas recomendações que são extremamente importantes. Uma coisa que eu acho que todo mundo fica sempre com dúvida. Tá, mas como é que eu vou saber quanto de óleo essencial eu vou usar? Essa orientação, ela é meio que tabelada, assim, de uma forma segura. Então, a gente sempre fala, quando a gente vai diluir, a gente fala em percentual. E como é que funciona esse percentual? Existem categorias de perfis para cada percentual. E aí, obviamente, dentro daquela faixa de percentual que é indicado para cada categoria de perfil ou de uso, você vai fazer o teste, sempre começando com o mínimo e depois só aumentar se aquele mínimo não for suficiente. Então, por exemplo, como que é essa categorização? A gente pode pensar, por exemplo, bebês. A gente pensa em idades normalmente. Bebês e pessoas idosas com mais de 80 anos são as pessoas que precisam ter mais cuidado nesse uso, porque são muito sensíveis. Inclusive, bebês recém-nascidos, na verdade, não é nem muito indicado usar. Existem, acho que os únicos que são indicados usar, que eu me lembro agora de cabeça, são lavanda e olíbano, se eu não me engano. Aliás, esses dois eu tenho certeza que são indicados usar, mas não sei se tem mais algum que eu não tô me lembrando. Só que qual é a diluição que você vai usar, por exemplo, para um bebezinho assim novinho? Você vai usar 0,5%. Né? É muito pouca coisa. Num vidrinho 0,5% vai ser o quê? Num vidro de 100 ml, acho que você vai usar meia gota de... Não, vai usar 5 gotas de óleo essencial, acho que vai ser. Eu não me lembro agora as contas para poder dizer para vocês. Porque acho que 1 ml são 22 gotas. Então, você tem que saber essas quantidades. É isso, 1 ml, 20 a 22 gotas. E aí você sabendo que 1 ml tem essa quantidade de gotas, quando você define, por exemplo, um vidrinho desse aqui que tem 100 ml, aí você sabe que se você for fazer uma diluição a 1%, você vai colocar aqui dentro de 100 ml, você vai colocar 20 gotas de óleo essencial. Se você vai fazer uma diluição a 0,5%, que é no caso dessa indicação para o bebezinho, por exemplo, você vai colocar 10 gotas de óleo essencial num vidro de 100 ml. Certo? Então, tem que ser... você tem que conhecer... Basicamente, é você fazer a regrinha de 3. Você sabe que uma gota é isso. E você sabe que uma gota é X ml. Você quer preparar para tantos ml. Então, você vai fazer a regrinha de 3 para você ter o percentual. Mas existem umas tabelinhas para facilitar isso. Para você não ter que ficar calculando toda hora. Quem quiser essas tabelinhas, eu vou colocar elas lá no grupo hoje. Aí vocês vão conseguir baixar essas tabelinhas e vão poder ter elas para consulta quando vocês forem preparar, certo? Então, voltando à questão, né, da indicação, então tem essas tabelinhas que vão dizer vão servir para você como um parâmetro. Então você sabe, por exemplo, que bebezinhos recém-nascidos são pouquíssimos os óleos indicados e a diluição deve ser muito grande, né? Em torno de 0,5%. Para bebezinhos acima de 1 mês, aí você já pode começar a usar, acho que é 1%, se eu não me engano. Não me lembro de cabeça, tem que olhar na tabelinha. Aí para as crianças, aí vai aumentando essa quantidade, certo? Da mesma forma, para os idosos acima de 80 anos, também é igual de crianças
novinhas, pequenininhas. E conforme a idade vai aumentando, você vai podendo aumentar esse percentual. Na verdade, se torna necessário aumentar esse percentual, porque o organismo vai precisar de um pouco mais para ele ter efeito, certo? E quando a pessoa vai usar, adultos que você quer fazer usos, por exemplo, para manutenção da saúde, você vai usar, por exemplo, o On Guard, que você quer usar só para manter a sua imunidade. Você vai fazer uma diluição de 5%, porque você não está doente, você só vai estar usando aquilo ali para manutenção, certo? Agora, quando você vai fazer um uso terapêutico específico, aí normalmente o mínimo recomendado vai ser em torno de 10 a 12%. Só que, em casos específicos, se for usar para alguma questão específica, com a recomendação de uma aromaterapeuta, pode ser que ela recomende, às vezes, até 50%, dependendo do óleo essencial. Então, é importante saber que existem essas recomendações para você ter uma forma de se guiar, né? E aí, você tendo essa tabelinha, você vai saber exatamente quanto você pode colocar de cada um na hora que você for fazer a preparação. Até porque também depende do óleo essencial. Tem alguns que são mais fortes, você pode usar uma quantidade menor deles, certo? Que mais? Dúvidas que normalmente as pessoas têm. Se vocês quiserem, inclusive, colocar as dúvidas de vocês aí, vocês podem ir colocando, que aí se tiver alguma coisa eu vou respondendo aqui também, certo? Então, a dúvida que muita gente tem é se é seguro. Acho que sobre isso eu já falei bastante, né? Ele tem, os efeitos colaterais deles vão ser basicamente relacionados à quantidade, se você usar de forma errada, quantidade e forma de uso, e aí você tem a possibilidade de ter algum problema, e se for em relação à qualidade do óleo essencial. Então aqui, quando eu falo só o efeito colateral o único existente, em princípio, em relação à quantidade, eu estou me referindo a óleos puros, mas aí se você não tem certeza da qualidade, aí só Deus sabe os efeitos colaterais que você pode ter, né? Aí eu não tenho como dizer, não tem como dizer quais são as possibilidades. Uma dúvida comum também das pessoas, né? Se existe comprovação científica, se isso realmente funciona. E sim, existem vários estudos científicos já sendo feitos, e está aumentando cada vez mais estudos em relação aos óleos essenciais. Inclusive, todo esse conteúdo dessas aulas, dessa semana da meditação que eu estou fazendo aqui com vocês, ele está sendo baseado num manual que eu encontrei da Fiocruz, muito legal, que é tipo um e-book que eles criaram com as referências de pesquisas, que é especificamente como cuidar da sua imunidade em tempos de Covid usando óleos essenciais. Quem quiser esse material também, é só entrar lá no grupo, que eu também vou disponibilizar lá no grupo. Acho que até já disponibilizei, mas eu coloco de novo para quem entrar depois. E aí vocês podem ler o material na íntegra, né? Todas as aulas que eu estou trazendo aqui baseado nesse material, são baseadas nesse material, com algumas coisinhas que aí eu vou acrescentando também. Mas quem quiser ler o material e ter ele para consulta, porque lá eles fazem várias recomendações de óleos essenciais para alguns sintomas específicos. E aí vocês podem ter conhecimento disso. Uma coisa, por exemplo, bem legal, isso eu mesma já experimentei e fiquei impressionada assim, com a rapidez do efeito, foi o óleo essencial de limão para febre. Que é uma coisa, que é um sintoma normalmente que as pessoas têm quando estão doentes, quando estão com o sistema imunológico baixo, com a imunidade baixa, e quando estão com Covid também, acabam ficando com febre. O óleo essencial de limão, você só inalar ele já é o suficiente, pelo menos pra mim foi suficiente pra tirar minha febre. Um dia desse já faz algumas semanas, que eu tava muito cansada. Quando eu fico muito cansada, minha imunidade baixa e aí me dá febre. E aí eu fico muito mal, assim, com aquela moleza. E aí eu só usei o óleo essencial de limão pra inalar e foi o suficiente pra mim. Então essa é uma maneira de você usar, mas existem várias outras opções, certo? Então, existem estudos científicos. A Luciana.aromaterapia é o Instagram dela, foi uma das moças que fez uma aula aqui comigo também nessa semana. Ela explicou como é que funcionam os óleos essenciais, quais são
os artigos, como é que funcionam os óleos essenciais, não, como funcionam as pesquisas em relação aos óleos essenciais. Ela referenciou vários estudos e ela deu a dica pra gente de como encontrar esses estudos. Para quem quiser ler esses estudos científicos, você pode procurar em 2 plataformas. Uma delas é a PubMed. Essa é bem famosa, todo mundo que é da área da saúde provavelmente conhece. E lá os artigos que você encontra lá são artigos de qualidade, confiáveis. Aí você pode pesquisar lá usando as palavras-chave, né, do óleo essencial que você quer, o nome do óleo essencial, o nome da planta. E até ela deixou a dica, quem quiser pesquisar alguma coisa específica, né, você pode pesquisar por imunidade, pelo nome do problema de saúde. Ela falou que poderiam até perguntar para ela, que ela ajudaria com essa questão, se quem quiser ter acesso a pesquisas. Outra plataforma, inclusive é uma parceira da doTERRA, porque a doTERRA faz vários projetos no sentido de incentivar as pesquisas científicas com os óleos essenciais. E aí tem uma plataforma chamada Aromatic Science. Lá você encontra os filtros, né, tanto por sistema do corpo. Então, eu quero saber quais são os estudos que foram feitos até agora para sistema respiratório. E aí vai aparecer todos os estudos sobre sistema respiratório e óleos essenciais. Aí você vai conseguir achar. Eu quero saber todos os estudos que foram feitos para o óleo essencial de hortelã-pimenta. Aí você vai digitar lá e vai aparecer todos os estudos que já tem sobre hortelã-pimenta. Quero saber o que mais. Qual é a outra forma que tem de pesquisa? Acho que é por óleo essencial, por sistema do corpo, aí por composto, porque cada óleo essencial ele tem vários compostos aromáticos. Então você pode entrar lá e aí você sabe assim, linalol, eu não sei os nomes assim para referenciar para vocês, tem vários compostos que estão presentes em vários óleos essenciais diferentes. Você pode, se você é uma pessoa que entende de química e quer saber aquele composto específico, quais são as pesquisas que tem em relação àquele composto no uso ali por meio dos óleos essenciais, você pode colocar lá, certo? Então você pesquisa e você vai encontrar todos os estudos. Então é uma plataforma muito legal porque você encontra de tudo lá, certo? Mas, né, como eu já falei até na aula com a Luciana, e eu gosto sempre de falar isso, é muito legal, eu acho, a ciência estar se interessando em pesquisar, entender como é que funciona, porque quanto mais a ciência descobre, mais isso fica acessível para nós, fica mais acessível para as pessoas, né? Mas essas terapias são ferramentas, assim, milenares. A aromaterapia, eu vi uma referência, não sei se tem outras informações a respeito disso, mas eu vi numa referência que ela existe há aproximadamente 6.000 anos. Então, se há 6.000 anos as pessoas usam a aromaterapia e ela funciona muito antes de ciência moderna existir, muito antes dessa ciência, né? Porque a ciência moderna nada mais é do que uma metodologia de verificação de resultados das coisas. E às vezes as pessoas ficam muito apegadas a isso e ignoram todas as evidências óbvias. Né? Se a tua mãe, por exemplo, normalmente quem tem muitos desses saberes antigos, né, saberes ancestrais de medicinas naturais, são as mães, as avós, né? E às vezes as pessoas são um pouco céticas e até debochadas em relação a isso. Mas você deve pensar que isso são conhecimentos milenares que vão passando de geração em geração. E quando não existia ciência, na forma que existe hoje, até porque ciência, pela definição de ciência, não é só o que a gente tem agora, que usa aquela metodologia XYZ que faz lá no laboratório com equipamento e tal. Não, isso é um tipo de ciência. Isso é a ciência moderna. O que hoje as pessoas chamam de ciência, na verdade, é uma ciência. Mas ciência, por definição, é um conhecimento, né, um conjunto de conhecimentos com uma metodologia específica de verificação para você validar aqueles conhecimentos. Então, existem várias formas de ciência. A ciência moderna, a ciência ocidental, é uma, que é essa que normalmente as pessoas ficam desesperadas, querendo que validem tudo. Mas o próprio yoga é uma ciência. Só que, qual que é a diferença? O yoga, ele tem um objeto de estudo específico que é o quê? A natureza da realidade. Quem somos nós?
né? Quem é Deus? Do que somos feitos? O que é Deus? Né? Do que é feito o universo? Esses são os temas relacionados dentro da ciência do yoga, certo? E aí você tem toda uma filosofia, um conjunto de conhecimentos, e você tem os métodos para você validar se aquilo é verdadeiro ou não. E qual que é o método? O método é a sua prática, as práticas em geral, né? Porque existem uma infinidade de práticas dentro do yoga que vão fazer o quê? Vão abrir a sua percepção para o mundo sutil e vai possibilitar você entender do que você é feito, de que você, né, lá no conhecimento do yoga, por exemplo, está escrito que você não é só carne e osso. Na verdade, isso é só o veículo da sua verdadeira essência. Então, quando você faz as práticas, você abre ali a possibilidade de você perceber isso que está além do físico, da matéria, certo? Então, isso é mais uma ciência. Xamanismo, a gente poderia pensar, não sei se as pessoas consideram, mas a gente poderia pensar como mais uma forma de ciência, porque eles também têm um vasto conhecimento, e aí muito semelhante ao yoga, né? E tem toda uma série de práticas para poder, especialmente no que diz respeito à cura. No xamanismo você tem todas as medicinas nativas, tanto para as pessoas trabalharem suas emoções, né, sua cura espiritual, como também para trabalharem os seus problemas de saúde física, que aí eles usam plantas, usam várias coisas para poder trazer saúde para as pessoas e curar as pessoas. Então, esses são saberes ancestrais, né, que a ciência hoje em dia está estudando para verificar como é que isso funciona e poder saber, já ser mais assertiva na hora de escolher até, né? Isso é legal porque aí você já sabe, ó, isso aqui funciona dessa maneira. Você não fica só dependendo de ter, de repente, uma voz super sábia que vai te mostrar o caminho das pedras. Então, fica mais acessível. Mas isso não invalida que algo funciona só porque ainda não foi testado pela ciência, né? Se você tem ali há milhares de anos sendo usado para aquilo, é porque provavelmente algum efeito aquilo tem, certo? Outra dúvida, acho que eu já respondi isso também, sobre as alergias, né? Óleo essencial, não respondi não. Isso aqui é uma dúvida que às vezes as pessoas falam, porque como é uma coisa que a gente inala, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho alergia, eu tenho rinite. Então, aqui tem duas notícias para você. A primeira é que não tem problema, isso não impede você de usar. A segunda é que os óleos essenciais certos, se você escolher corretamente, inclusive, você pode curar a sua rinite, você pode curar, não vou dizer curar, porque isso aí depois vira polêmica, né? Você pode tratar a sua rinite, até porque a cura, eu acredito que a cura, ela não acontece pelos óleos essenciais, ela acontece sim, a sua autocura por uma virada de chave que você tem, né? Isso eu falo até por experiência própria, porque eu mesma já fui uma pessoa que teve rinite do ponto de ficar uma vez por mês de cama, e depois que eu resolvi a questão ali relacionada à psicossomática da rinite, eu nunca mais tive, ela simplesmente evaporou. Não sei, não me lembro nem quando que ela acabou, porque ela simplesmente acabou. Mas eu sei as questões que estavam relacionadas à minha rinite. Mas se você quer tratar a sua rinite, você inclusive pode tratar com óleos essenciais. Por quê? Às vezes as pessoas pensam, eu tenho alergia a cheiros, tenho alergia a perfume, não sei o quê. Mas isso aqui não é perfume, isso aqui não é cheiro. Isso aqui é extrato, é uma coisa natural, retirada das plantas. Isso aqui serve inclusive para tratar a sua rinite. Hortelã-pimenta, por exemplo, alecrim, que mais? Eucalipto. Tem vários óleos essenciais que servem para rinite. Mirra, acho que o próprio olíbano serve também. E existe até uma sinergia da doTERRA chamada Brief, que é uma mistura, né? Uma sinergia quando é misturado, vários óleos essenciais. Que tem vários óleos essenciais que são para vários aspectos do sistema respiratório. Então essa é a sinergia do sistema respiratório e ela é simplesmente incrível. Eu já usei o Brief, acho que até tenho ainda um pouquinho dele, porque ele eu quase não uso, que eu não tenho mais tanto problema, só quando eu fico meio resfriadinha, tenho. E ele tem um cheirinho delicioso. Ele é bem geladinho, assim, sabe? E esse aqui é maravilhoso. Eu tenho duas alunas, na verdade, que começaram a usar ele no difusor de ambientes na hora de dormir, e a rinite delas já melhorou bastante, né? Uma delas já nem estava mais precisando de corticoide, essas coisas assim. Então,
se você tem alergia, isso não é um impeditivo, certo? Olha, Kenji, você está falando do olfato apurado, né? Eu não sei se isso é uma questão de ter olfato apurado, porque as moléculas, quando você inala, eu não vou afirmar isso com certeza absoluta, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, eu nunca vi ninguém falando a respeito disso. Mas pensando na lógica de como o óleo essencial funciona, eu acredito que isso não vai fazer diferença. Por quê? Talvez, se você pensar em termos de memória, pode até fazer diferença, porque você vai ter que ativar o cheiro é o que vai ativar a sua memória, né? É uma experiência sensorial. Mas eu acredito que para ele ter efeitos, por exemplo, no seu corpo físico, eu não acho que seja necessário você ter um bom olfato para isso, porque ele vai entrar em contato com o seu sistema, com a sua corrente sanguínea de qualquer maneira, né? Quando você inala, ele vai ter esse efeito, ele vai chegar pelo seu sistema olfativo, vai chegar lá no seu sistema límbico, e depois ele vai cair na sua corrente sanguínea, né? Quando chegar lá nos seus pulmões, vai cair na sua corrente sanguínea. Então eu acredito que pelo menos parte dos efeitos com certeza deve acontecer, porque não depende de você reconhecer o cheiro. Talvez emocionalmente não tenha tanto efeito, mas eu não posso afirmar isso com certeza. É uma boa pergunta até para eu conversar depois com a Fer e com a Lu, para saber, que elas são aromaterapeutas, né, mais experientes, já formadas e tudo, e aí elas provavelmente devem ter uma resposta para isso. Mas eu tô falando aqui pela lógica do entendimento de como é que os óleos essenciais funcionam, certo? Que mais que falta? Por que eles servem para tanta coisa? Isso é outra dúvida que as pessoas normalmente têm. Os óleos essenciais servem para tanta coisa porque eles são vários compostos. O óleo essencial é como se fosse o sistema imunológico da planta. Então, assim como o nosso sistema imunológico protege a gente de várias coisas, o sistema imunológico da planta protege ela de todas as possíveis ameaças. Então, ele tem vários compostos que atuam com diferentes efeitos. Essa é a grande vantagem. O sistema imunológico, o óleo essencial, ele é como se fosse a sabedoria da planta. E ele tem uma sabedoria própria. E ele é totalmente compatível, porque nós temos a mesma mãe. As plantas são filhas de Gaia, nós somos filhos de Gaia, somos feitos dos mesmos compostos, né? Então, são muito mais compatíveis com a gente do que coisas sintéticas, por exemplo, quando você pega um remédio da farmácia, na verdade ele é uma imitação de um dos compostos que tem em determinada planta. E aí, os óleos essenciais, eles não são separados, os compostos, tá tudo ali naquele né? Você pegou lá o de cedro, aí tem, sei lá, 10 compostos, estou supondo. Todos eles estão aqui, então ele vai ter vários benefícios, porque cada composto é o que determina o benefício do óleo essencial, certo? Então, é por isso que eles servem para tantas coisas. E aí, você ter a orientação também te ajuda, porque você pode escolher de uma maneira mais inteligente e econômica na hora de você fazer. Se você tem várias questões que você gostaria de trabalhar, você pode, às vezes, escolher um óleo essencial que vai ajudar você naquelas questões todas, certo? Qualquer pessoa pode usar, aí como eu já falei, com as devidas recomendações. Lembrando também que gestantes precisam, é ideal evitar no primeiro trimestre da gravidez. Tem alguns óleos essenciais, na verdade, que podem até ajudar as gestantes, né, com coisas de náuseas, por exemplo, mas aí precisa ter uma orientação específica. Eu nem vou entrar nesse ponto porque eu não entendo praticamente nada de gestação. E muito menos de aromaterapia para gestante. Eu até sei alguns que são recomendados, mas eu prefiro não me aventurar nesse universo aí, porque o meu conhecimento é muito raso sobre gestação e sobre aromaterapia na gestação. Mas eu sei que precisa ter alguns cuidados depois do primeiro trimestre. É possível usar sim, tem alguns óleos que são recomendados para determinadas coisas, tem alguns óleos que não são recomendados o uso, né, que são até, na verdade, vetados o uso, porque vão elevar a pressão arterial,
Tem várias questões aí que envolvem a gravidez que vão se aplicar nesse aspecto, dependendo do óleo essencial. Mas é muito legal também, porque os óleos essenciais podem dar um suporte à gestação. E aí, dependendo do momento da gestação, a pessoa pode usar óleos essenciais específicos que vão ajudar ela com as questões específicas daquele momento. Inclusive, tem óleo essencial, por exemplo, para usar na hora do parto, que vai ajudar na expulsão, né? Que a pessoa não pode usar de maneira alguma antes, enquanto ela está, né, durante a gestação, mas durante o parto, como canela, por exemplo, é um óleo essencial que a gestante pode usar na hora de parir o bebê, porque ele vai ajudar na expulsão, ele vai ter esse efeito. Então, é bem legal. No nosso sistema de educação continuada, a gente tem uma aula específica sobre gestação e outra para crianças, que foi dada por uma gestante, que é aromaterapeuta também, a Isa, e é bem legal. Depois, quem quiser saber mais sobre isso, pode me perguntar também. Para crianças, eu já falei que tem que ter os mesmos cuidados também, né, em questão da diluição, idosos também. Outros cuidados são óleos fotossensibilizantes. Todos os cítricos, você não pode sair do sol com eles, porque eles podem até mesmo queimar a sua pele, assim como você cortar um limão e sair no sol vai queimar. Se você usar um óleo essencial de limão, vai queimar, mas não só esse, né? Tem, na verdade, todos os cítricos, todos os que são feitos de cascas de frutas cítricas, eles são fotossensibilizantes. Então, você tem que usar, tipo assim, você vai sair de manhã no sol, você só pode usar na noite anterior, precisa lavar, tomar banho, lavar com sabão, e aí depois você pode usar, né? Todos eles têm um tempo mínimo, mas o mais seguro é sempre lavar, pra garantir que você não vai estar com ele na pele ainda, certo? E por fim, né? O que a gente, só para informar vocês, quem quiser saber sobre os benefícios, a gente, lá no nosso grupo, a gente falou sobre alguns óleos específicos. Existem vários que servem para imunidade, como o limão, como eu já falei para vocês, alecrim, acho que serve também. Só que esses são alguns que a gente falou na Semana da Meditação Aromática do mês passado. Nessa de agora, a gente falou sobre o eucalipto, gengibre, cedro, cúrcuma e oguarte. E aí tem várias receitinhas lá, todos os detalhes de como você usar para cada situação. Material super lindo. E vai ter também um e-book. Quem prepara esses e-books, eu não sei se ela tá aí ainda. Ela entrou aqui, eu vi que ela entrou, mas não sei se ela ainda tá aí. A Aline, que é a minha parceira de negócios com os óleos essenciais, é minha aluna também. E ela que preparou esse material, ficou lindíssimo. O e-book do mês passado ela também fez. E aí a gente tem isso, esse é um presente para quem se inscreve oficialmente lá na nossa Semana da Meditação Aromática. Então tem um e-book de ansiedade do mês passado e vai ter agora um e-book sobre imunidade. Então, quem quiser ganhar esse e-book, é só entrar lá no grupo, que depois a gente vai disponibilizar o link para baixar o e-book e vocês poderem ficar com eles. Aí vocês vão ter acesso a todas as aulas e todo o material, e além de uns materiais extras. E pra gente finalizar, avisar vocês também que até segunda-feira de manhã, eu estou com uma lista de compras coletivas aberta. Então, quem quiser experimentar algum óleo essencial, dá tempo ainda de você entrar lá no grupo, ver quais são os óleos essenciais, especialmente se você está tendo algum sintoma. Você pode olhar lá no grupo, ver qual que serve para você. Você pode falar comigo também, que durante esse fim de semana eu vou estar respondendo o pessoal que quiser saber sobre os óleos, para você saber quais que podem te ajudar se você tiver com qualquer sintoma, não só de imunidade, mas mesmo outra coisa que você queira alguma indicação. E aí você pode fazer o pedido no meu próprio pedido, né? E qual que é a vantagem disso? Que aí você não vai precisar pagar frete. Se você mora no Rio de Janeiro, você vai poder depois pegar junto comigo e não vai precisar pagar o frete, especialmente se você quiser pedir um único óleo essencial ou dois, às vezes não compensa você pagar o frete, né? Compensa você pedir no meu próprio pedido e aí você pega comigo, certo? Então essa é uma possibilidade. Outra coisa está acontecendo agora uma campanha bem especial, e a Fernanda, que é uma pessoa que já está bastante tempo trabalhando com a doTERRA, ela foi convidada a participar dessa campanha. E essa campanha
possibilita que as pessoas que se tornem, que compram dentro, né, das regras dessa campanha, que é participar de uma aula como essas aqui que eu tenho feito, essas pessoas têm alguns bônus especiais. E esse mês de fevereiro, por exemplo, as pessoas que compram, fazem um cadastro com uma compra a partir de 100 pontos, porque cada produto tem uma pontuação. As pessoas que fazem um cadastro se tornam um cliente cadastrado com uma compra acima de 100 pontos, vão ganhar um óleo desse aqui, de cedro, que a gente já viu que é um dos óleos para imunidade. Vai ganhar um desse grande ainda, que é maravilhoso. Então, e mais uma coisa, a própria Fernanda vai estar dando uma consultoria. Eu vou estar oferecendo isso esse mês também, mas a Fernanda também vai participar disso. Então, a pessoa vai ter um atendimento individual de consultoria de bem-estar, para ela poder passar. É como se fosse uma terapia, e a gente vai conversar com você, saber quais as questões que você quer trabalhar e indicar os óleos essenciais ideais para a sua questão. E aí vai ter esse atendimento feito com a Fernanda juntamente. Então, é uma super oportunidade. Além disso, quem fizer cadastros esse mês, a partir de, não só cadastro, mas compras também, a partir de 200 pontos, ganha um outro óleo também, que se chama Salubelle. Na verdade, é uma sinergia, que é a sinergia da beleza. Tem óleos raríssimos. Essa é uma sinergia que, acho que para membros ele custa quase R$400, e para quem não é membro custa mais de R$500, porque tem até, dentro dele só tem óleos assim dos melhores, mirra, olíbano, lavanda, qual que é o outro? Helichrysum, que é o Sempre Viva, que é um óleo também, que só esse óleo custa mais de R$500, e o óleo de rosas, de rosa damascena, não é rosa mosqueta, rosa damascena, rosa mesmo. Óleo de rosas é um negócio que custa, assim, eu não sei nem onde vende, na Doterra mesmo não tem, não sei onde vende, eu nunca vi para vender, porque é um óleo que custa coisa de quase R$1.000, um vidrinho, ou mais de R$1.000, alguma coisa assim. Eu já vi uma vez que era mais ou menos nessa faixa, um vidrinho de óleo de rosas, e faz parte dessa sinergia. Então, é um negócio assim muito precioso, e esse mês quem se cadastra com essa pontuação vai ganhar um vidrinho desse, que é a sinergia da beleza. Além disso, essa sinergia tem vários efeitos emocionais, porque o óleo de rosas, por exemplo, e os outros também, eles trabalham alguns aspectos emocionais bem importantes, que são o amor próprio, a compaixão, o perdão. Então, quem quer tratar, além de cuidar da beleza, você vai estar podendo fazer terapia com o seu óleo de beleza. E tem, que mais? Tem alguma outra promoção também, para quem faz o cadastro com 400 pontos, aí ganha, além desses dois, né? Além do Salubelle, ganha também o cedro e o cássia, que também são óleos essenciais que são bem legais para a imunidade. E mais a consultoria junto com a Fernanda e comigo, e mais o acesso ao curso. O acesso ao curso é para todo mundo que se cadastra, né? Que a gente tem um curso de aromaterapia que a gente dá de presente para todas as pessoas que se tornam clientes preferenciais. Então, quando você compra, você faz esse cadastro, significa que você quer realmente mergulhar nesse mundo da aromaterapia, você vai ter todo esse suporte, a gente vai dar essa orientação, vai te dar as aulas de presente, essas aulas elas são temáticas, dadas por especialistas, em várias áreas diferentes que usam os óleos essenciais. Então, tem aula dada por fisioterapeuta, tem aula dada por profissional de medicina chinesa, tem aula dada por especialista em cosmético, por gestante, tem todo tipo de terapia ali, de terapeuta deu aula nesse curso, e aí você vai ter acesso a tudo isso, e mais os materiais, uma biblioteca digital, enfim, são várias vantagens. Então, quem quiser saber mais sobre essa forma, né? E quando você se cadastra, você tem também 25% de desconto. Então, essas são as vantagens para quem se cadastra. Quem quiser entender melhor como é que isso funciona, pode me chamar, que depois eu explico com mais detalhes, tiro as dúvidas. Quem quiser só comprar um óleo essencial e quiser aproveitar a lista coletiva, isso tem prazo. Então, vocês têm que me falar até, de preferência amanhã, para não ser correria, pode já começar a me perguntar e confirmar a compra até segunda-feira de manhã, que é o dia que eu faço o pedido, certo?
Fora isso, o que mais? Eu acho que é isso sobre os olhos. Só lembrar uma novidade, eu ainda não anunciei isso oficialmente, só nas lives, mas nós vamos ter desafio de yoga. Então, quem quiser participar do desafio, já fica de olho aí no meu Instagram. O ideal até é que você entre no meu canal do Telegram, porque eu vou colocar as informações lá e é certeza que você vai receber essas informações. Eu vou saber que você tá lá também, eu posso falar com vocês, né? Porque no Instagram nem sempre você recebe a informação de que algo foi publicado por mim. Mesmo que você me siga, não necessariamente você tá vendo tudo que eu publico. Então, se você quer garantir que você vai participar do desafio, ele vai ser gratuito, vai ter um módulo do desafio que vai ser gratuito. Vamos ter várias lives sobre Yoga Sutra, pra gente entender um pouco melhor sobre yoga, sobre meditação, sobre o aspecto, né, terapêutico do yoga. Então, não deixem de acompanhar aqui, podem me perguntar no direct se alguém quiser saber mais. E fiquem de olho que eu vou colocar a programação aqui ainda esse fim de semana pra vocês, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que alguém perguntou e eu não respondi. Sim, PubMed é o banco de dados. Acho que é isso. Todo mundo é o esôfago. Quem tinha me dito aqui que era o esôfago. Então eu falei certo. Bom, pessoal, então, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para vocês. Namastê e vejo vocês na semana que vem, quando a gente voltar com as nossas lives. Até mais!